Olá pessoal, aqui é Márcia de Paula. Eu vim mais uma vez falar no canal aqui do Espaço Holístico Casina. Para vocês que acompanham um pouquinho aqui do meu trabalho, do trabalho que o Casina tem feito, né? Aí desde 2015, quando a gente inaugurou, dia 6 de janeiro de 2015. E é muito interessante, né? Quando a gente se conecta com o que faz sentido pra gente, que a gente está vibrando, que a gente segue exatamente aquilo que é invisível, né? E só depois, quando houve a inauguração do Casina, né, dia 6 de janeiro de 2015, é que eu me dei conta que dia 6 de janeiro é dia de Reis. E o quanto essa energia, né, traz abundância, prosperidade, conexão, né, principalmente com a espiritualidade. E o quanto isso, para mim, faz muito sentido. Eu vim falar um pouquinho sobre a esfera da mãe e tudo isso tem a ver com o que a gente vai conversar agora, né? Eu tenho pra mim que se eu não tivesse a fé que eu tenho hoje, eu não sei se eu continuaria esse trabalho. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes o que a gente veio fazer nessa vida tá um pouco longe do que a sociedade prega. E todos nós temos, né, a necessidade de pertencer, assim como o Bert Hellinger coloca aí, né, nos seus livros e tudo aquilo que ele, eu digo, canalizou, né, sobre a constelação familiar. E a minha mãe é uma mulher de muita fé e eu tenho certeza que eu consegui absorver, né, tomar dela essa fé já no seu útero, essa memória já existe em mim. E o que isso tudo tem a ver então, né, com Casina, com o meu trabalho e com a esfera da mãe? Tudo isso tem a ver com a realidade que a gente vibra e conforme a gente vai vibrando, a gente vai materializando. E o sucesso profissional tá ligado com a mãe, né? Eu até brinco, né, que o Bert Hellinger diz que o sucesso é a face da mãe. Eu sou até o focinho. Exatamente, esse nariz, esse cabelo, esse corpo está ligado a todas as características físicas da minha mãe, mas a fé também. E na esfera da mãe, a gente toma, né, uma relação íntima com ela, onde a gente vai ter essas vibrações intrínsecas já. Mas quando a gente sai do seu ventre, a gente vai aprender com ela, né, os relacionamentos na prática. Porque dentro do seu ventre a gente já toma o que é o movimento, o que é a energia da abundância, da prosperidade, da energia do dinheiro, né? Porque o dinheiro é também um sinônimo de prosperidade, de abundância, de materialização, de saúde, né? A gente toma isso também no ventre da nossa mãe, porque se ela não tiver com saúde, ou mesmo que ela não tenha saúde, o quanto o corpo dela nutre a nós, né? Materializa o nosso corpo. E o quanto o sucesso profissional tá ligado a ela, porque é exatamente isso que acontece. Nós somos a materialização do seu sucesso, do corpo que o corpo dela teceu. O corpo dela nos nutriu e também das relações. Por isso que se diz tanto que o relacionamento íntimo, o primeiro relacionamento íntimo é com a mãe. Imagina, enquanto você está no ventre dela, você vive com ela 24 horas, tudo que ela passa, inclusive os momentos íntimos dela, né? Não é só íntimo do momento de utilizar, né, um sanitário, mas também o momento íntimo das emoções dela, né? Você tá dentro dela, você literalmente está dentro da sua mãe para sentir o que ela passa. Só que quando a gente toma vida, né? Ou seja, quando a gente nasce, a gente não tem esse discernimento, né? A gente não tem essa clareza para saber que tudo aquilo que a gente já precisava da nossa mãe, a gente já tomou no seu ventre. Então é onde a gente começa a pôr em prática, ou melhor, vivenciar o que é tudo isso com relação à mãe. E do 0 aos 7 anos que a gente está na sua esfera, a gente vai aprender com ela o que são os relacionamentos, o que é o estado emocional, o que é a postura, né, da mãe que protege, que acolhe. Eu tenho uma filhinha de 4 anos e eu e meu marido a gente fala muito disso, né?
Quando ela tá comigo é uma criança, quando ela está sem mim, ela é outra criança. E faz todo sentido. Uma vez eu li num texto publicado na internet que quando a criança está perto da mãe, ela se sente mais segura para se expressar. E faz todo sentido, né? Mesmo porque se você aprende o relacionamento com a mãe, você tem essa intimidade intrínseca para ser quem você é. E a criança, ela é pura emoção. A criança não tem discernimento, né? Ela não tem uma construção na mente para ela saber o melhor comportamento que a sociedade prega, né? Ou até mesmo daquilo que é imposto. A criança só sabe sentir. Por isso que muitos filhos adoecem pela mãe, porque ele ama tanto essa mãe, mas tanto, é um amor total, incondicional, que ele só sabe sentir. Então, se essa mãe tá com algum problema, se essa mãe tá com alguma dificuldade, mesmo que ela não diga, mas ela sente, nós sentimos junto com ela. Porque é como se houvesse um cordão, né, ainda ligando as nossas emoções, ligando o sentir com a nossa mãe. Mesmo que foi cortado o cordão umbilical, né, fisicamente, na hora do parto, mas esse cordão invisível da emoção, ele permanece, porque nós estamos na esfera dela. Então, ou seja, a gente vive emocionalmente também muito da parcela das emoções das nossas mães. Então, o que a gente lembra do ventre até os 7 anos que a nossa mãe passou? E isso é muito interessante, porque hoje, né, com o conhecimento que eu tenho e com a prática que eu tenho, eu vejo que muitos adultos estão, no fundo, buscando pela mãe, porque esse relacionamento emocional, de alguma maneira, teve uma interrupção ou até está vivenciando aquilo que a criança absorveu na sua infância e não consegue perceber, né? Porque é sentimento, não tem como ter o pensamento. Mas, por exemplo, vamos dizer que você nasceu, a sua mãe cuidou de você, até o seu primeiro ano de idade era com ela que você estava, mas depois ela, por algum motivo, seja de trabalho, qualquer outro motivo, ela se ausentou, ela não ficou mais cuidando de você. Pois é, só de falar isso já vem um suspiro, porque o quanto essa ausência da mãe fez falta para nossa criança, o quanto essa ausência da mãe criou um vazio emocional, e esse vazio emocional, ele não tem como a gente ir lá e, entendi, arranquei, acabou. Não, ele precisa ser preenchido. E preenchido do quê? Daquilo que a gente já recebeu no ventre dela. Então, lá no ventre dela, a gente recebeu tudo o que precisava. A gente recebeu a nutrição, a gente recebeu a energia da materialização, que é para materializar o nosso corpo, a gente recebeu a proteção dela, o acalento dela, o aconchego dela, o quentinho dela, inclusive o reconhecimento dela mesma, né? Que tinha uma criança no seu ventre. E isso tudo é emocional, isso tudo é sentido. Só que, de novo, né, quando a gente vem para a realidade, né, que a gente sai ali daquele lugar mais gostoso que eu acho que existe para qualquer ser humano neste planeta, que é essa mãe 100% disponível mesmo, né? Mesmo que ela tenha pensamentos de não estar satisfeita com a gravidez, mas o corpo dela está dizendo sim. O corpo dela está nutrindo tudo aquilo que você precisa. E, inclusive, é isso que a gente precisa compreender para acessar essa memória, porque essa memória já existe em nós. Essa memória está em nós, porque se não estivesse, nós nem estaríamos aqui. Mesmo que a mente dela dissesse que seria um problema, que ela ia ter dificuldade, o corpo dela mesmo assim, né, o inconsciente já estava dizendo: eu te nutro, eu deixo você existir, eu te dou tudo aquilo que você precisa para ter vida, né? O início começa com o pai, mas a materialização, a nutrição, o existir, né, fisicamente, tá ligado à mãe. E o quanto isso reverbera na nossa vida quando a gente realmente acessa. É uma sensação muito grande de abundância.
É isso que não dá para explicar o sucesso, porque o sucesso já começa no ventre da nossa mãe. É um sucesso a nossa mãe, mesmo com tantas dificuldades, materializar uma vida divina. E hoje eu vejo tantas pessoas buscando, né? Inclusive eu já busquei muito isso, o sucesso profissional para sentir um preenchimento. É como se eu me ocupasse daquilo que dentro de mim já existisse, mas a minha mente ainda traduzia como uma falta. Então, ter o reconhecimento e acessar essas memórias que a gente já recebeu dentro do ventre da nossa mãe, isso faz com que a gente tenha a sensação de preenchimento, de abundância, de prosperidade, de sucesso. E é ali também que a gente toma saúde. Então, uma criança muitas vezes fica doente porque ela acessou memórias de dificuldades que essa mãe talvez também estava tendo. Eu tenho um caso aqui de uma moça que a mãe dela passou muita fome no momento da gestação. Mas ela nasceu perfeita, ela nasceu de parto normal, ela veio, né, assim, sem uma criança sem problema nenhum de saúde. E a mãe, e nem passou fome na vida, mas a mãe teve muito essa memória de fome, de desejo e não pôde realizar. Então essa moça, ela foi buscar muito pelo desejo, desejos materiais, mas também pelo desejo da comida. Então virava e mexia, essa moça estava sempre dizendo que estava com fome, mesmo que ela já tinha comido. Olha que interessante. Então é isso que ela também tomou da mãe dela na hora que estava no ventre. Gente, quantas coisas as nossas mães passaram na gestação, né? Preocupações, dificuldades, inclusive dificuldades emocionais com o nosso pai. E tudo isso a gente já toma no ventre. Do mesmo jeito que a gente toma a nutrição, a abundância, a materialização, sucesso, tudo que é inconsciente, a gente também toma aquilo que a nossa mãe estava vibrando, sentindo, porque isso faz parte da nossa realidade. Eu diria que faz parte do nosso destino. Então, eu ultimamente tenho trazido muito isso, né, para a consciência das pessoas que me procuram aqui no consultório. O quanto o nosso espírito, né, precisou exatamente dessa mãe, desse pai, nesse perfil, com essas dificuldades, para a gente também resolver histórias nossas que a gente já traz de outras vidas. Na constelação clássica, o Bert Hellinger não falava sobre vidas passadas, mas a Sophie Hellinger, né, a esposa dele, que trouxe uma nova abordagem dessa terapia breve, ela fala de vidas passadas. E para mim fez todo sentido, porque eu já tinha uma facilidade de acessar memórias muito além, que eu não conseguia codificar, que estava ligado a vidas passadas. Muitas vezes também é de antepassados, mas eu já constatei, inclusive em constelações, que às vezes aquele antepassado fui eu mesma. Então, o quanto eu também trago memórias de um antepassado que fui eu em outra vida. Ou seja, a constelação é muito complexa mesmo. Mas a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque muitas vezes a gente ultrapassa o limite, que é o limite daquele sistema. É até onde a gente pode ir sem invadir, sem desrespeitar. E hoje eu tenho certeza que se a gente não está conseguindo nem dar conta do relacionamento com os nossos pais, como a gente vai dar conta de histórias de outras vidas, não é mesmo? Então eu aprendi, compreendi e principalmente, né, consegui colocar isso em prática na minha vida, que primeiro é o aqui e agora. E claro, abrindo vidas passadas, já é o momento até de que você mesmo está preparado como uma pessoa adulta, consciente, desperto, de acessar vidas passadas. Mas primeiro a gente precisa resolver a base, que é aqui. Então, a minha dica aí, né, para todas as pessoas que buscam, principalmente por essa terapia da constelação familiar, é resolver assuntos com pai e mãe. Bert Hellinger já falava isso, né? A gente, se for olhar, precisa no máximo de 2 constelações, que vão resolver todas as outras questões, que é a relação com o pai e a relação com a mãe. Claro que com a mãe acaba sendo um pouco mais desafiadora,
por a gente viver os nossos primeiros 7 anos, né, encarnados, uma história intimamente ligada a ela. Então, quanto isso reverbera nas nossas relações, inclusive na nossa relação com o nosso pai. Porque se a nossa mãe muitas vezes não permite a gente ir para a esfera do pai, a gente fica incompleto nesse relacionamento. Porque também já recebemos do DNA do nosso pai todas as potencialidades, mas temos essa relação física aqui, com o que a nossa mãe a gente já vive fisicamente, né? Já no seu ventre. Mas com o nosso pai a gente vai resolver viver e vivenciar toda essa história fisicamente no momento que a gente for para a esfera dele, que também vai ter essa ligação íntima da postura altruísta, confiante do nosso pai, da má consciência que o nosso pai nos ensina. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de olhar compreensivo e profundo de como foi o nosso relacionamento com a nossa mãe até os nossos 7 anos, principalmente no seu ventre, porque você pode me dizer, eu nunca tive problema com a minha mãe nunca se ausentou. Os meus 7 anos, a minha mãe sempre foi muito presente. Às vezes, esse também muito presente, ela deu demais. E aí isso também desequilibra. Mas vamos dizer que foi equilibrado. Aí a gente precisa ir lá para o seu ventre, ver o que a gente tomou enquanto a gente estava sendo gestada por ela. Talvez ela passou por situações muito difíceis, não falada, mas sentida. E isso não tem como a gente ter esse clique, né? A não ser outras terapias que não necessariamente seja constelação, mas terapias que ajudem a gente a encontrar respostas de vivências que a gente teve já no seu ventre. Hoje tem várias formas disso, né? É que a constelação realmente leva para esse momento e também traz uma nova consciência, um novo movimento de gratidão, de compreensão e até de libertação daquilo que a gente esteja enredado com assuntos que a nossa mãe vivenciou na nossa gestação. Tem muitas mais posturas que eu posso falar sobre essa vivência, né, essa conexão da esfera com a mãe. Uma delas é a respeito da gente buscar, através de reconhecimento do trabalho, né? A gente trabalha muito, busca muito reconhecimento, porque talvez a gente queira nutrição, a gente queira ser reconhecido que somos importantes para nutrir aquilo que a criança não se sentiu nutrida pela mãe. E esse reconhecimento não tem como outra pessoa nos dar, porque nós somos, né? Nós já tivemos tudo que precisávamos. Talvez é só uma memória que precisa ser limpa, transmutada de algo que a gente interpretou, sentiu junto com a nossa mãe numa dificuldade dela. E aí essa virada de chave liberta, né, essa necessidade de ser nutrida nos relacionamentos, inclusive na profissão. No trabalho, na verdade, né? Não importa qual seja a profissão, mas qualquer trabalho, inclusive ser uma dona de casa é um trabalho, né? E às vezes também fica buscando reconhecimento para ser nutrida emocionalmente da sua importância. Mas eu creio hoje que se estamos aqui, vivos, encarnados, é porque a gente já faz parte, a gente já tem importância para o nosso sistema familiar e inclusive para nossa mãe. Bom, resumindo, hoje é isso. E eu ainda vou gravar o vídeo falando sobre a esfera da mãe e a esfera do pai. Mas fica aqui uma reflexão para hoje. O quanto você ainda busca pela nutrição da sua mãe? O quanto ainda existe uma criança aí dentro, carente, birrenta, inflamada, né, de emoções, que no fundo, você só quer tomar de novo a sua mãe, assim como você tomou ela intimamente nos seus primeiros meses de vida dentro dela. Pensa nisso. Talvez isso faça a virada da chave de algum problema que você esteja tendo na vida, de relacionamento, de saúde, de sucesso profissional, com o dinheiro. O dinheiro também é um relacionamento. Se você estiver grande perante o dinheiro, é como se você estivesse grande perante a sua mãe. Então, como você vai receber se ela pequena não consegue te dar? Essa é a minha dica para vocês hoje. É isso. Gratidão.